Bom dia! Bom dia, gente! Como estamos por aí? Hoje vamos para nossa live 5 de 21. Que delícia! Bom dia, Douglas! Bom dia, bom dia! E aí, gente, dispostos a olhar para as nossas dores para depois nós construirmos bases fortes? Quem tá disposto? Bom dia, Deni! Coisa boa, né? Ó, essa turma é a mesma turma de sempre, adoro. Olha ali, João, bom dia! Ó, minha galera, é isso que eu digo. Tá aí, ó. Bom dia, Su, bom dia, Pri. Bom dia, Aligé. Nossa, que delícia, hein, gente? Que espetáculo. Quando a gente vê que a galera quer, né? Douglas, bora levar mais uns tapas na cara, bora. De amor, né? Tapinhas de amor. Tá tudo certo. Hoje nosso papo vai ser bem legal, porque hoje a gente vai entrar em contato com algumas situações, algumas vivências que a gente não se dá conta que também tiram as nossas, escurecem as nossas virtudes, né? E pra gente começar, amanhã vai ser muito legal nossa live, porque amanhã a gente vai começar uma construção de virtudes, né? E pra gente começar a conhecer as virtudes, para saber como a gente consegue gerar essa aquisição. Bom dia, Dani! Né, para que a gente consiga definir aquilo que falta, aquilo que tá bom, aquilo que... Porque como a gente falou, né, tem muita qualidade que a gente tem também, que a gente não pode deixar de olhar para elas. A gente não pode achar que tem que refazer tudo. Sabe quando tu olha um produto e tu fala, meu Deus, eu preciso arrumar isso aqui, mas não necessariamente eu preciso desfazer tudo para construir tudo. Tem coisas boas. A gente não pode também achar que tudo que a gente tem, que tudo que a gente faz é ruim, né? Então, assim, a gente tem que validar aquelas coisas que a gente tem boas para a gente conseguir estruturar coisas melhores ainda. Bom dia, Si, a Fran, Vanessa, que delícia, gente, fico tão feliz, porque, e eu fico tão feliz porque são pessoas, né, que estão aqui comigo, que eu sei da jornada, que eu sei da busca e que eu sei o quanto querem que esse vidão seja melhor, né, muito legal isso. Gente, então, pra gente voltar, né, a fazer um alinhamento sobre aquilo que acontecia, e aí, naturalmente, deixa eu arrumar aqui pra não cair. Aquilo que a gente tinha e o que a gente quer ou o que a gente não quer mais, né? É importante a gente entender que tudo aquilo que a gente vem construindo é exatamente para a gente fazer o que a gente veio falando, construir uma base forte, para construir, fazer uma edificação do jeito que a gente sabe que quer, que merece, que busca. Bom dia, Carol! Então, o que é bem importante a gente entender, que nada se constrói, como a gente vem falando, nada se constrói sobre bases frágeis, nada. E isso é algo que parece tão normal, que parece tão natural, só que é muito interessante, porque a gente vê isso falando do todo, né? A gente sabe, um prédio não se constrói com base sólida, uma educação de uma criança não se constrói numa base que não for estruturada, um relacionamento não se constrói numa base forte, mas quando a gente fala das nossas virtudes, a gente esquece disso, é ou não é? Bom dia, Simo, Celi, coisa boa vocês aqui. Então, é tão interessante quando a gente coloca as coisas em... sabe aquelas 2 pesos e 2 medidas? A gente coloca as coisas em importâncias diferentes. O relacionamento, ele precisa ter uma base estruturada. A educação dos nossos filhos precisa ter uma base estruturada. A nossa saúde precisa ter uma base estruturada. Mas quando a gente fala das nossas virtudes, a gente não olha para aquilo que a gente está fazendo.
A gente sempre se coloca no lugar de tá tudo certo, eu tô fazendo certo, porque eu. E a gente sabe quando não tá fazendo. A gente sabe quando não tá sendo a gente. A gente sabe quando tá errando. Muitas vezes o ambiente que tu tá, ele te induz ao erro, te induz. Muitas vezes o relacionamento, as pessoas que te cercam te induzem ao erro, sim. Muitas vezes tu tá num ambiente onde tu não queria, por exemplo, não queria estar falando ali mal das pessoas, mas o ambiente todo tá falando mal das pessoas, quando tu percebe, tu tá na onda junto. Ah, Mel, mas eu não queria, porque eu não sou assim. Falha na escolha do ambiente. Falha na escolha do ambiente. Ah, mas o ambiente que me tendencia. Pode ser, gente. Pode acontecer às vezes de tu estar num ambiente onde tu não quer que aquilo, tu não quer participar daquilo, mas aquilo tá acontecendo. Onde é que tá a tua falha? Onde é que tá a tua responsabilidade em estar naquele ambiente, naquele momento? Tá errado. E os ambientes são os primeiros lugares onde a gente tem que olhar, porque os ambientes que a gente frequenta dizem muito sobre as nossas virtudes. Os ambientes que a gente frequenta dizem muito sobre as nossas virtudes. E por quê? Porque se nós não tivermos ambientes de construção de virtudes fortes, nós vamos estar suscetíveis ao ambiente, às virtudes do outro. Se eu não estiver num ambiente onde o que eu estou frequentando faz parte daquilo que é verdadeiro para mim, eu vou estar deixando as virtudes no colo dos outros. Então não adianta eu vir dizer que, mas eu não queria que fosse assim. Ah, mas eu não queria fazer desse jeito. Ah, mas eu não queria estar falando mal do outro. Mas tu tá num ambiente onde isso é regra. Então a falha está na tua escolha dos ambientes. Quer ter um relacionamento saudável? Escolha ambientes onde conviver com pessoas onde valorizem os relacionamentos. Quer ter um profissional, né? Um olhar profissional saudável? Esteja com pessoas que te levem a crescer e não que estejam competindo contigo. Quer ter uma saúde estável, uma saúde adequada? Esteja em ambiente onde as pessoas pensam na sua saúde também. Isso é regra. Parece simples, mas a gente muitas vezes não faz. Ai, mas eu gosto tanto daquele grupo de amigas. Pois é, mas tu encontra elas e só fala mal dos outros? Ou tu encontra um grupo de pessoas e só critica todo mundo? Se tu gosta muito de estar nesse ambiente, cuida o que tem dentro do teu coração. Porque estar muito em ambientes onde as pessoas validam aquilo que tu sabe que não quer que aconteça, o teu erro tá nesse ambiente. Ah, não, Mel, mas elas são minhas amigas, eles são meus amigos há muito tempo, mas eu mudei, mas isso eu não levo pra mim, eu só tô lá. Esquece. Ambientes moldam, ambientes treinam. Ambientes têm cheiro. Tu sente se aquele ambiente é saudável pra ti ou não. Isso é uma das maiores premissas que a gente tem, como diz, né, acima aqui, quem eu me espelho são as 5 pessoas que eu mais convivo. E isso muda o jogo da gente, seja em qualquer âmbito, pessoal, profissional, relacional, familiar, não importa. Só que o que acontece no meio desse jogo todo? Acontece que muitas vezes a gente quer construir virtudes fortes, a gente quer construir estacas fortes, como disse aqui, né, a Paty, precisa de estrutura, exatamente. Bom dia, Bi! E é isso que a gente vai trabalhar, porque a gente veio trabalhando e ontem foi um dia que a nossa live falou de 2 assuntos bastante importantes que muitas vezes a gente não olha, muitas vezes a gente sabe que está acontecendo, mas não valida, que é o orgulho e o hedonismo. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Muitas vezes a nossa edificação está em cima do orgulho e do hedonismo. O orgulho quando eu tô nos ambientes, quando eu tô nas mesas onde eu me coloco numa posição superior. O orgulho tá quando eu frequento ambientes onde eu sou a melhor pessoa. Eu posso frequentar esses ambientes? Pode, ok, não é sobre isso. Mas é frequentar só esses ambientes para se sentir pertencente de uma forma orgulhosa. Onde tudo que eu falo é o mais importante, tudo que eu falo é o mais bonito, tudo que eu falo é o mais inteligente, o meu relacionamento é o mais lindo, o meu profissional é o que mais se destaca. Eu estou ali para ensinar todo mundo. Isso é ego.
Isso é orgulho. Se tu estiver num ambiente onde tu se destaca, tua obrigação é estar ajudando todo mundo que tá lá. E não estar lá para mostrar que tu é melhor. Às vezes, quando a gente escuta isso, a primeira reação que a gente tem é pensar o quê? Ai, que bom, eu não sou assim, ufa! Aí a gente começa a parar, aí a gente começa a pensar, aí a gente começa a ver quais são os ambientes onde eu me sinto mais feliz. Talvez é aquele ambiente onde eu me destaque. Opa! Talvez é aquele ambiente onde eu seja a pessoa mais inteligente, onde eu fale melhor. Opa! Aí a gente entra além do processo de orgulho, a gente entra naquele processo de pessoas que não conseguem criar virtudes porque não são pessoas ensináveis. Pessoas com virtudes, pessoas que querem desenvolver virtudes, precisam ser pessoas ensináveis. As virtudes humanas, elas vêm da alma, mas elas precisam ser criadas. Todas as virtudes são desenvolvidas no momento em que tu quiser. E isso é a melhor parte da vida. E por que é a melhor parte da vida? Porque tu pode mudar o teu jogo o momento em que tu quiser. Parece simples, né? Só que mudar o jogo no momento em que tu quiser é primeiro conhecer as tuas dores, as tuas sombras, os teus defeitos, para que tu consiga construir aquele contrário disso que te faz hoje não conseguir alcançar os teus objetivos, não conseguir chegar onde tu quer chegar, não conseguir tu ter os resultados que tu quer ter, seja ele em qualquer âmbito. Porque tu precisa desconstruir coisas que às vezes são muito difíceis. Desconstruir coisas que às vezes é de uma vida que tu vem trazendo. Mas quando a gente é adulto, a gente não pode mais olhar para a vida com irresponsabilidade. E o que é olhar para a vida com irresponsabilidade? É não ter planos, é não executar sonhos, é deixar a vida passar, é esperar o dia que os astros se liguem para que a minha vida melhore. Esquece. Quando tu é adulto, tu tem a obrigação de fazer a vida acontecer. E a tua obrigação de fazer a vida acontecer, às vezes dói. Por quê? Porque como eu trouxe ontem um exemplo que dolorido, mas que faz todo sentido. Se chegar no Natal, o teu filho te pedir um presente, tu não tem condições de dar esse presente, tu precisa parar e analisar onde está o erro. Não é só se colocar numa posição de vítima. Eu fui a pessoa que tive muita dificuldade financeira durante a vida. Eu não tô falando que isso é simples, eu não tô falando que isso é fácil. Mas quando isso aconteceu, eu falei, eu preciso que a minha vida mude. Eu preciso fazer a minha vida mudar. Não foi de um dia pro outro. Mas eu fiz, e tem muita gente aqui nessa live que sabe do que eu tô falando, que me acompanhou, que conheceu a minha história. Eu brinco que foi a época do arroz com ovo, por quê? Porque era só o que nós tínhamos dinheiro para comprar no mercado. Eu e o Fabrício. E o que as pessoas diziam? Cuidado, dificuldades financeiras é o que mais acaba com o casamento. Cuidado, dificuldades financeiras vai fazer vocês se separarem. Foi a época que a gente mais se uniu. Tanto que hoje a gente brinca que se naquela época o nosso casamento durou, agora tá tudo certo. Por quê? Porque tu tem que saber o que tu quer. Se tu sabe o que tu quer, vai passar dificuldade? Vai ser fácil? Jamais. Mas tu tem que saber aonde tu quer chegar. Seria muito mais fácil a gente ter dito, bom, então agora vai cada um para um canto, cada um segue sua vida, cada um resolve o seu problema e ó, beijos de luz. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Só que isso a gente bota pra tudo na nossa vida. O trabalho tá difícil, não tá faturando legal, tô com dificuldade financeira. Todo mundo passa. Mas e aí? E aí, o que tu tá fazendo pra isso? Onde tu está querendo chegar? Porque se tu não quer ir, eu trouxe algumas coisas aqui, né? Das minhas anotações na nossa live, né? Então, por que eu tô trazendo tudo isso agora? Porque é o que eu trouxe aqui, né? Pra gente conseguir aqui, ó, meditar sobre o entendimento da construção das nossas virtudes, não adianta, a gente precisa
a acessar, né, acender essa luz de onde está o erro, o que está faltando, onde está o nosso problema. E quando eu digo problema, é aquilo que a gente precisa melhorar, né? Deixa eu ler aqui para vocês que é muito interessante essa fala, que é o que diz, né? Eu vou trazendo para vocês partes da Bíblia, mas é porque é uma verdade minha. Eu quero que vocês peguem, né? E coloquem isso para a realidade de vocês, tá? Onde a gente diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e tudo que é louvável deve ocupar os vossos pensamentos. Assim, você chegará onde você deseja. Olha que interessante. São coisas que parecem tão simples, né? Parecem simples, né? Agora, todo esse processo está muito ligado ao quê? Construção de virtudes. Porque se eu não consigo construir virtudes, como que eu vou trazer todas essas qualidades para minha vida? Eu não vou conseguir. E existem aqui algumas insuficiências que acabam fazendo com que a gente não dê o passo. Eu vou falar muito de Deus nesse processo, mas como eu falei para vocês, coloquem para a verdade de vocês. Peguem a essência do que eu tô querendo falar. Por exemplo, quando a gente fala, né, de uma das 4 insuficiências, uma delas é não acreditar em nada. É não ter fé em algo. É não saber que tem algo maior que te permite chegar onde tu quer. Algo maior que te guia para o teu processo. Algo maior que faz com que isso aconteça. Só que o que a gente faz? A gente se cola nisso que é maior e fica esperando. Tô esperando a hora que Deus me mandar um sinal. Que sinal tu quer, meu amor, se tu já tem uma vida, se tu já tem saúde, se tu já tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos? Que sinal mais tu quer de Deus para fazer as coisas acontecerem? Mas eu quero que ele me diga onde eu tenho que ir, como eu tenho que fazer. Eu quero que ele me diga como que eu tenho que fazer acontecer. Eu quero que ele me diga qual é o passo que eu tenho que seguir. Esquece. Esquece. Sabe por quê? Porque senão não existiria livre-arbítrio. Deus não vai te dizer o lugar que tu tem que ir. Deus não vai te dizer não vai te, mas eu só vou fazer isso se Deus me mandar um sinal, e Deus me mandou um sinal e eu percebi que eu tinha que fazer e que deu certo. Opa, aqui ficou escuro, né? Ficou bom aí pra vocês, gente? Aqui caiu um pouquinho. Voltou? Então, o que a gente tem que pensar é: Deus já te deu o que tu precisa. Os teus pais já te deram o que tu precisa. Todo mundo já te deu o que tu precisa. Acabou. Deu, gente. Chega de ficar esperando que alguém faça por ti. Quando alguém me der, quando alguém fizer, quando alguém me ajudar, quando. E quando tu vai fazer o que tem que ser feito? Quer ver um exemplo? Quem se considera aqui, tá? Uma pessoa de merecimento. Quem? Escreve pra mim. Escreve aqui eu. Se tu te considera uma pessoa de merecimento. Escreve. Quer ver como é que a gente avalia de uma forma muito simples o nosso merecimento? Quando a gente... Olha só, parece simples, tá? Ó, Vani, da boca pra fora sim, de coração acho que não. Olha, a Paty falou que sim, a Elis falou que sim. Sabe onde começa o nosso merecimento? Dentro de casa. Sabe quando a gente começa a perder nosso merecimento? Quando a gente usa uma roupa rasgada porque ainda serve. Quando a gente usa pote de margarina dentro da nossa casa.
quando a gente usa, quando a gente, eu brinco, quando a gente toma aquela Coca-Cola sem gás, só pra não botar fora? Parece bobo, né? Mas é nesses momentos que a gente para de validar o nosso merecimento. Se tu não consegue fazer primeiro por ti, se tu não consegue melhorar por ti, pela tua família, pela tua casa, como que tu vai merecer o mundo lá fora? Às vezes a gente esquece do nosso merecimento. Às vezes a gente olha para a cozinha da nossa casa. Olhem para a cozinha da casa de vocês. Às vezes é um acúmulo de lixo, é potinho de comida que segurou para guardar não sei o quê, é potinho, como diz a Carol, quando usa aquele copo de requeijão. É isso. Faz sentido, né, Douglas? É isso. A gente começa a perder o merecimento no momento em que a gente usa louça nova para visita. A gente começa a perder merecimento quando a gente usa roupa nova no domingo. Quando em casa a gente usa roupa furada, quando em casa a gente usa roupa estragada, quando em casa a gente usa, como disse a Carol, pote de requeijão para tomar água. Aí a gente se considera pessoas de merecimento, aí a gente quer ir pra vida, daí a gente quer que o nosso profissional aconteça, aí a gente quer faturar bem, aí a gente quer que o nosso negócio vá pra frente. Mas quando traz pra dentro de casa, olha o que a Carol trouxe. Parei de comer marmita na própria marmita, e sim no prato. Parabéns, Carol, é sobre isso, fez muita diferença. A gente quer ser merecedor, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente se vitimiza o tempo inteiro porque ninguém nos ajuda, porque tudo é difícil. Só tem reclamação o tempo inteiro, porque não tem dinheiro, porque é difícil, porque não dá, porque não dá, porque não dá. Aí a gente se sente merecedor, mas olha pra dentro de casa, a nossa casa tá um lixo, no sentido de que só tem pote de margarina pra guardar comida. As roupas são roupas que eu tinha há 20 anos atrás, são roupas furadas, são roupas com bolinhas, são roupas que não servem, mas o medo de botar fora, o medo de fazer uma limpeza, o medo de doar, o medo de tirar de dentro de casa por escassez. Toda vez que a gente acumula coisas que não aumentam o nosso merecimento, a gente está validando a escassez na nossa vida. Se eu não consigo melhorar o merecimento com a roupa que eu uso, e eu não tô falando de coisa cara, eu tô falando de autocuidado. Quando eu não consigo validar o pote que eu guardo a comida na minha casa, porque hoje pote plástico bonitinho é barato, gente. Não precisa ter o pote de margarina. Copinho de vidro é barato, não precisa ter o copo de requeijão. Quando eu deixo essas coisas dentro da minha casa como algo normal, eu tô jogando meu merecimento para baixo da sola do sapato. E aí adianta eu criar virtudes? Como é que eu vou criar uma virtude de fortaleza? Como é que eu vou criar uma virtude forte de ir pra vida, de fazer enfrentamento, de que as coisas aconteçam, se dentro da minha casa eu durmo com uma camiseta de posto de gasolina rasgada? Tem lógica? As coisas não acontecem da porta para fora. A nossa vida não acontece da porta para fora. A nossa vida de virtudes, a nossa vida de merecimento, a nossa vida de estrutura forte começa da porta para dentro, não da porta para fora. Tá fazendo sentido, gente, para vocês o que eu tô trazendo? Comenta aqui para mim qual é o nosso acordo. Pega esse aviãozinho e manda para mais pessoas, traz gente para cá. O que eu falei para vocês desde o primeiro dia? Sabe como a gente fortalece virtudes? A gente vendo quem começa e quem termina. Primeiro dia de live e quem consegue terminar aos 21. Se a pessoa não consegue terminar 21 dias de 1 hora de live, como ela vai querer ter sucesso na vida? Tudo que acontecer, 2, 3 dias ela desiste. Fez sentido, gente? Fez?
Deni, fez sentido, precisa mudar isso? Então, ó, se a gente vai fazer um acordo, vocês vão tirar foto dos potes indo pro lixo e vão me marcar, hein? Porque eu quero ver. Vão fazer foto esse fim de semana de guarda-roupa sendo limpo, eu quero ver foto e me marca. Porque é isso, chega. A gente precisa validar, as virtudes começam dentro da nossa casa. Quer ver outro exemplo? Vocês aceitam qualquer convite que te fazem. Ué, Mel, mas não é pra aceitar? Não. Tu tem que ter intencionalidade na tua vida. E o que é isso? Quando te fazem um convite, aquilo te faz bem? Tu quer? Aquilo vai te agregar? Porque se não te agregar, a resposta é não. Ó, Carol vai fazer, Douglas disse que vai ser um prazer fazer essa limpa. Bora, chega. O merecimento, ele começa dentro de casa. Quando eu uso uma camiseta de posto rasgada, eu tô validando em mim que não existe esse merecimento. Quando eu uso, a mulher, quando usa a unha toda lascada, tá mostrando que não existe merecimento. Tira! Não precisa fazer a unha. Deixa a unha arrumadinha, sem esmalte, tá tudo bem. Mas não deixa aquela unha feia. Quando tu chega uma visita e tu faz aquela mesa linda que eu digo com as melhores coisas que tu tem, mas quando a pessoa vai embora, tu serve, ou tu te serve, ou tu serve os teus filhos com um prato lascado, com um copo de requeijão, com a toalha de mesa manchada e suja. E entendem que a gente precisa começar o merecimento dentro da gente, e isso é o primeiro movimento de construção de virtudes. A gente veio essa semana inteira encontrando nossa sombra, encontrando as nossas dores, e hoje a gente vai começar a trabalhar essas virtudes exatamente nesse interno. Olha o que o Douglas trouxe. Obrigada, Douglas. É igual o homem quando não cuida da barba, não cuida do cabelo. Exato, isso. Não tem um merecimento interno. Como que vai evoluir na vida? Como que vai chegar aonde quer chegar? Não tem essa possibilidade. E para isso, a primeira construção de virtudes é em cima disso. Como está o teu nível de merecimento? Como está? Ai, mas eu acho que eu sou merecedora. E como é que tá a tua rotina? Como é que tá a tua casa? Porque o primeiro lugar é onde? É dentro de casa. Onde eu não coloco fora alguma coisa por medo de que falte, por escassez. Toma aquela, como eu falei, toma aquela Coca-Cola sem gás porque não quer botar fora. Porque não. Merecimento não é sobre isso. Quando troca de comprar uma coisa que tu gosta muito no mercado, às vezes por 10 centavos. Não tô falando por 10 reais, tô falando por 10 centavos. Ah, Mel, mas às vezes 10 centavos é diferente. Eu concordo, mas será que precisa mesmo ou é instinto de tudo reclamar que é caro, de tudo basear na escassez, de tudo ser, meu Deus, aquele medo de gastar aquele R$1? Dinheiro é energia de vida. Quanto mais eu seguro, menos ele chega. E a gente precisa olhar para isso, né? Escutem o que eu trouxe aqui. Olha, quando eu falo de fé, né? E aí fé vem com o encontro de quê? De a gente entender que tudo isso que a gente fizer vai ser para uma construção melhor de vida. Tudo isso que a gente fizer vai ser para uma construção melhor de vida. Por quê? Porque quando eu começo a mudar, eu começo a ser estruturalmente mais forte. Lembra que eu falei ontem? Uma pessoa antifrágil, uma pessoa onde a dor vai bater, mas eu não vou cair, porque é sobre isso. É sobre ser forte nos momentos difíceis. Ser forte nos momentos fáceis é a coisa mais linda do mundo. Qualquer um consegue, né? Ó, nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. A fé viva torna-se força poderosa para praticar alto grau de uma série de virtudes humanas. A visão mundana, materialista e hedonista é incapaz de compreender
Então, quando a gente tem desprendimento, fidelidade, quando a gente tem abnegação, quando a gente tem sacrifício, as coisas naturalmente elas começam a acontecer. Então, lembrem que se vocês podem sonhar, vocês podem realizar. Só que o que acontece? O que precisa em tudo isso? Coragem. A gente precisa de coragem. E por que a gente precisa de coragem? Porque mudar o interno, mudar o pequeno, mudar o dia a dia, mudar o copo que eu sirvo à mesa da minha família é mais difícil do que tu mudar com gente lá fora. Por quê? Porque é uma vida repetindo esse padrão. É uma vida achando que isso é o certo. E aí o que a gente faz? Frequenta qualquer tipo de ambiente. Quando alguém te diz assim, vamos tomar um cafezinho? Aquele cafezinho vai te agregar? É uma pessoa que tu gosta, é uma pessoa que tu quer estar junto, é uma pessoa que vai te levar para um outro nível, seja de amizade, seja de virtude, seja... Vai, então vai. Agora, não, mas eu vou só para não dizer que não. Eu vou só para não ser chato. Eu vou porque ela me pede tanto e eu nunca vou. Para de fazer as coisas para os outros. Chega. A virtude começa quando tu começa a decidir o que tu quer, o que é certo para ti. Às vezes, as pessoas estão querendo te levar, querendo te colocar, querendo te convidar em alguma situação, porque elas querem que tu esteja no ambiente que para elas é a vida que elas levam. Que é o que a gente falou no início da live. Ai, Mel, mas o ambiente proporcionou que eu estivesse lá e só se falava mal das pessoas e eu tava junto. Escolha errada de ambiente. Eu posso falar por mim. Quantas vezes no meu passado, inclusive eu falei isso com o Fabrício esse final de semana, nós fomos almoçar com alguns amigos, tinham 2 casais de amigos, nós estávamos em 3 casais. E a gente chegou para almoçar às 11 horas, a gente foi embora às 4 da tarde. E só se falou sobre prosperidade, negócio, família, casamento, né? Como ajuda os outros, como melhorar o seu negócio, né? Um perguntando para outro, como é que tá o teu negócio? Tá assim, mas então faz isso para melhorar, faz isso para ajudar. E a gente chegou em casa e eu falei, nossa, Fabrício, olha a diferença dos ambientes que hoje a gente frequenta. Há muito tempo atrás, talvez um almoço com alguns outros amigos que nós tivéssemos fosse para fazer o quê? Falar mal dos outros, criticar, fazer piada com o que o outro tinha conquistado. Ambientes e escolhas. E quando tu escolhe as tuas virtudes, quando tu escolhe fortalecer as tuas virtudes, tu vai precisar te afastar de muitos ambientes, de muitas pessoas e de muitas situações que não validam aquilo que tu quer. Olha aqui a dica do Douglas pra gente, um livro muito bom que fala sobre isso. Codependência Nunca Mais. Uau! Quando queremos ajudar a todos. Tá aqui, ó. Né? Gé, ainda bem que estamos fortes aqui. Realmente são chineladas de amor. Ai, às vezes o Instagram faz uns coraçãozinhos, gente. Às vezes não. Queria o coração. Não vai. E é isso, sabe? Essas, as minhas mentoradas. Olha que orgulho, tá? Vocês estão vendo isso? Olha aqui, ó. Vocês estão tendo mentoria ao vivo, hein? Quem não é meu mentorado, quem não é minha mentorada, olha o luxo, né? Mentoria ao vivo todos os dias. Por quê? Porque é sobre a gente saber onde quer chegar. É sobre a gente saber quem vai ajudar a gente a chegar nesse lugar. E estar sentado...
Ai, gente, adorei essa, Lari. Já entrei tomando um pé na orelha. Essas minhas mentoradas são maravilhosas. Jé. Nossa mentora entrega tudo sempre. A mentoria é o lugar certo. Olha, gente, minhas mentoradas que estão falando, hein? A mentoria é o ambiente certo. Porque quando a gente fala de mentoria, a gente não está falando só sobre estruturar um negócio. A gente está falando sobre construir virtudes, sobre sermos pessoas fortes, sobre termos um ambiente. Hoje, por exemplo, vou puxar até o gancho do que elas estão falando aqui, quando a gente fala em relação a ambientes. Hoje, quem faz a seleção para entrar na mentoria sou eu. E sabe por quê? Porque eu já tive alguns contratempos de, se a pessoa paga a matrícula, ou paga a mensalidade, ou paga a mentoria, ela entra. Não mais. Não mais. Ela precisa ser aprovada. E por quê? Porque hoje eu priorizo o meu ambiente. Eu priorizo o ambiente dessas pessoas que estão comigo. Eu priorizo que o ambiente, por quê? Porque se eu priorizar o ambiente, quem estiver lá, estiver na mesma sintonia, a vida voa. Então, hoje a mentoria, estou usando a mentoria como um exemplo, já que as meninas trouxeram, hoje a mentoria é um lugar... Gente, às vezes está dando uma falha aqui para mim, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Hoje a mentoria é um lugar onde é um ambiente seguro, porque é um ambiente que quem seleciona sou eu. Ai, Mel, tenho certeza que se a pessoa chegar e quiser pagar, entra. Pergunta para várias pessoas que fizeram reunião para entrar na mentoria e eu falei, não é o teu momento. Porque hoje eu seleciono os meus ambientes, principalmente que é um ambiente que eu coordeno, né? Principalmente que é um ambiente seletivo e muito próximo a mim. Então é isso que vocês precisam fazer. Selecionar os ambientes que vocês vivem. Parem de servir copo novo para quem é de fora e copo de requeijão para tua família. Porque é nesse momento que tu deixa o teu merecimento embaixo da sola do sapato. A Lari falou que não é apenas uma mentoria de negócios, são ensinamentos além disso e um grupo fantástico. Seletivo, sim, porque é sobre isso. Os negócios dentro da mentoria, os negócios dentro das terapias, que é onde a gente trabalha, ele nunca vai ser exclusivo desse processo. Porque se eu não construo bases fortes, eu posso ter a melhor técnica do mundo, eu posso ser a melhor profissional do mundo, eu posso ser referência. Se eu não tenho bases fortes, se eu não tenho um grupo forte, se eu não tenho um ambiente seguro, eu não vou pra frente. Primeiro que ninguém constrói virtude sozinho. Ninguém. Segundo, se tu não souber selecionar os ambientes que tu frequenta, quem tu quer do teu lado pra tua vida, tu não vai pra frente. E isso se torna uma responsabilidade tua. Em que sentido? Escolher onde tu quer estar. Parar de fazer o movimento de aceitação para tudo que te impõe. Para de aceitar qualquer convite de cafezinho. Para de aceitar qualquer roupa rasgada. Para de aceitar camiseta de posto de gasolina para dormir. Para de aceitar carro imundo, carro sujo. Para de aceitar pote de margarina para guardar comida. Enquanto vocês estiverem aceitando isso, pode cair o mundo, o merecimento não acontece. Usem os recursos de vocês para crescerem na vida. Ai, tu quer fazer uma formação, tu quer fazer um curso, tu quer fazer alguma coisa, mas tá sem grana.
te esforça. Agora é hora de fazer. Se tu não muda agora, o teu resultado final não acontece. Olha, se ele falou muitas faxinas para terminar 2024 em todos os sentidos. É isso, ele. É sobre isso. Quem me acompanha aqui há mais tempo, né, que acompanhou também a história do João, o João, por ter chego por um processo de adoção, ele chegou em exatamente 16 horas na nossa vida. Foi uma ligação num dia, o nenê estava na nossa casa no outro. Se eu já não tivesse construindo uma base forte, a minha vida tinha caído por terra. O meu casamento tinha caído por terra. Graças a Deus, eu profissionalmente, eu já tinha entrado no eixo. E quando eu falo entrado no eixo, é saber onde eu queria chegar para que as coisas acontecessem. Porque senão ia ter acontecido o quê? Eu ia passar fome, gente. Porque o que faz uma pessoa que, quando uma terapeuta ou profissional da saúde não se organiza, atende por mês, recebe por mês. Então, se vocês podem sonhar, vocês podem realizar. Eu sou a prova disso e eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu não sou mais legal, mais especial. Não. Eu sou exatamente como cada um de vocês. Talvez eu só esteja aqui falando isso pra vocês porque eu construí as minhas virtudes ali atrás. E hoje eu quero que vocês construam as de vocês. Só por isso. Mas nós estamos exatamente no mesmo patamar. A diferença é que para construir virtude dói. E construir virtude te afasta de um monte de coisa que para ti antes era imprescindível. Te afasta de um monte de lugares que pra ti antes era rotineiro. Te afasta de um monte de pessoas que antes pra ti faziam sentido. Te afasta de um monte de coisas que tu deixava com que decidissem pra ti. Eu era aquela pessoa que, se um paciente me dissesse assim, uma pessoa me dissesse assim, Mel, eu quero fazer umas sessões contigo e eu quero fazer permuta. O que eu dizia? Tá, tudo bem. Eu não... E muitas vezes eu não queria. Por quê? Porque eu tava com a agenda cheia, porque faltava tempo, porque tava corrido. Mas eu não sabia dizer, não, eu não quero, não faz sentido pra mim. Eu tinha muita gente que me dizia, Mel, eu só posso que tu me atenda no sábado de manhã. E eu não queria atender no sábado, mas eu dizia o quê? Tá, tudo bem, então eu vou. Porque eu não sabia dizer não. Eu era o tipo de pessoa que me dizia, eu quero ir tomar um café contigo pra gente conversar. Só que eu sabia que aquela pessoa só queria sugar alguma coisa. E eu dizia o quê? Tá, tudo bem, porque eu não sabia dizer não. Enquanto eu vivia essa vida, eu não construía bases fortes de virtudes. Eu não construía pilares sólidos para o meu edifício. Quando eu comecei a limitar os processos em cima do que eu queria, do que fazia sentido para a minha vida, os meus alicerces começaram a ser fortes. Hoje está perto de mim quem eu quero, que faz sentido para a minha vida, que faz sentido para aquilo que hoje eu quero viver. Eu lembro que quando eu entrei na primeira mentoria que eu entrei, lá atrás, né, agora os gurias falando de mentoria, que eu olhei e eu falei, eu preciso mudar o meu jogo profissional, eu não sei fazer isso sozinha, eu vou ter que achar alguém para me ajudar. E aí procurei, um mentor. E eu lembro que na época, gente, meu cabelo. Na época, o valor dessa mentoria, alguém já me escutou falar essa história, era 45 mil reais na época. Hoje tá muito mais. E eu disse pro Fabrício, a gente não tem esse dinheiro, não tem como. E ele falou, a gente vai dar um jeito. A gente pegou a entrada do cheque especial, a gente pegou um empréstimo para pagar o resto. E o mais engraçado foi que, quando alguns amigos ficaram sabendo, que a gente contou para algumas pessoas, ninguém na época falou, das pessoas ali de trabalho que a gente convivia, de convívio, de amizade, falou assim, bora, que bom que vocês fizeram isso, vai dar. O que a gente escutou? Vocês são loucos, que baita bobagem, olha o que vocês estão fazendo, pegando o dinheiro certo para botar em lugar duvidoso. E não era um conselho porque queriam o nosso bem, era um conselho por quê? Porque estavam cheios das verdades deles. E graças a Deus,
A gente deu o passo certo, porque a gente sabia que ia dar. A gente sabia que ia fazer acontecer. Porque quando tu quer, não existe plano B. Joel J fala isso. Plano B é fazer o A dar certo. Então, se tu quer mesmo, não existe plano B. Vai doer, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, vai dar errado um monte de vezes antes de dar certo. Vai dar errado um monte de vezes antes de dar certo. Tu vai perder antes para depois ganhar. E a vida é assim. Em que sentido? Teste, treina, testa, treina, treina, testa, até tu ganhar o jogo. Agora, o que as pessoas fazem hoje? Testam, treinam, desistem. Aí, não, isso não é pra mim, não vou fazer, não é pra mim, não é o momento. 3, 4 meses depois fala o quê? Não, mas eu tinha que dar certo, mas eu tinha que fazer. Não, vamos lá de novo. Não, agora é a hora. Agora sim. Agora vai. Testa, dá errado. Não, mas não é bem assim. Acho que não é. E fica nesse looping eterno. Tenta e cai. Por quê? Porque não pega um caminho e segue nele. Tenha mentores para te orientar, tenha pessoas que te ajudem a não desistir. Mas às vezes o que acontece? Nem isso as pessoas conseguem seguir. Escolhe um caminho, escolhe uma pessoa e segue com ela. Faz o que tem que ser feito. Porque enquanto a gente fica pipocando, testando, não acontece, a vida não vai pra frente. Isso é pra tudo. E o que é mais importante em tudo isso, pra gente fechar com chave de ouro, é: seja quem tu é. A tua autenticidade é que vai te levar pro mundo. A tua autenticidade é quem tu é a forma que tu vê a vida, é quem tu é que vai te levar para um próximo nível. Não é quem tu quer ser. Quem tu quer ser, quem tu quer te desenvolver, que aquilo que tu quer te desenvolver, que tu quer ser, que tu quer treinar, vai ser o teu do futuro. Mas o teu de hoje é quem tu é. Pega a tua essência, pega a tua autenticidade. Coloca na balança tudo que a gente conversou nesses 5 dias sobre dores, antivirtudes, os vírus das virtudes. Se tem alguém aqui que não assistiu as lives anteriores, assista. Porque a partir de amanhã a gente vai começar a construir virtudes. A gente vai começar e construir virtudes não vão ser simples. A gente vai estar aqui falando de persistência, a gente vai estar aqui falando de constância, a gente vai estar aqui para não deixar vocês desistirem. Eu vou estar aqui para não deixar vocês desistirem se vocês seguirem comigo até os 21 dias. Eu tenho certeza que vocês vão terminar esses 21 dias muito melhores do que começaram. Gente, conta pra mim. Fez sentido pra vocês a nossa live de hoje? Antes de terminar, eu quero ler pra vocês, se vocês me permitem, como todo dia eu faço, uma partezinha da carta dos Coríntios, que pra mim faz muito sentido, eu acho que vai fazer pra vocês também. Ó. Coríntios 13, 7, 4. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, que bom que fez sentido para vocês. Aula de milhões. Diz o Anderson muito isso, e olha que ele não viu tudo, tem que assistir de novo agora. Que bom, Dani, que foi demais. Então a gente tem alguns acordos hoje no final dessa live. Primeiro, quero foto dessa galera botando fora pote de margarina, camiseta rasgada, roupa manchada. Bora fazer isso? Ou se é uma roupa que tu gosta muito, quero te ver costurando e deixando ela em dia. Chega.
Se o merecimento não acontece dentro da tua casa, não vai acontecer fora. Sensacional, que bom, Pri. Entendem? É primeiro dentro para depois ser fora. Quero ver isso acontecer. Como o Douglas disse, fazer essa faxina. Segundo, nosso acordo, gente. Eu ajudo vocês me ajudam. Live gravada. Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês acreditam que faz muito sentido para escutar. Compartilhem com aquela pessoa que tu sabe que tem que botar fora os potes de margarina, sabe? Como quem não quer nada, manda para ela. Ai, que legal, que foi incrível, Denise. Gostei de ter todos vocês aqui. E eu quero saber, amanhã é sábado, eu quero saber quem vai acordar cedo comigo, tá? Ó, minha cachorra ficou louca aqui. Gente, um beijo. Vamos lá, coloquem lá o insight, o maior insight que vocês tiveram da live de hoje. Compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que amanhã a gente vai começar a construir as nossas virtudes. Um beijo, até amanhã.